Olá, amigos. Cristiano Damor, estamos de volta hoje para falar de um tema que, particularmente, eu sou apaixonado. Aliás, acho que tudo que eu falo, eu venho aqui dividir com vocês, é motivado muito por paixão. Mas esse, de fato, é um tema que mexe muito com a minha vida, mexe muito com todos os meus negócios, que é networking. Networking que até muito tempo, muito pouco tempo atrás, era tido como algo corriqueiro, banal, que as pessoas praticavam ou achavam que praticavam muito bem, e agora a gente começa a entender que, na verdade, networking é sobre relacionamento, é sobre ser humano, e sim é uma matéria que precisa ser estudada. Não há como você se relacionar bem com as pessoas, não há como você fazer isso de forma apropriada sem mergulhar um pouco sobre a parte acadêmica, sobre estudos, sobre livros e sobre a teoria. Então, hoje, eu vou trazer um pouquinho da teoria da NRA, que é uma escola de networking que eu faço parte aí com bastante orgulho, um projeto encabeçado pelo nosso amigo e parceiro Igor Duarte, e que eu venho dedicando bastante tempo, bastante energia, para que a gente leve para os empresários, para as pessoas físicas e jurídicas, um pouco do que é o networking bem feito, para que a gente entenda que o trabalho de bom networking é um trabalho que passa por agricultura. Quando a gente vai semear, então é um trabalho necessariamente de agricultor, não é um trabalho de caçador, onde nós vamos cultivar relacionamento humano, onde nós vamos cultivar relações para que a gente possa vir a ter bons negócios. Mas sempre com uma premissa de primeiro ajudar, primeiro contribuir, para depois poder usufruir. Vamos lá. Então, apresentando um pouco a NRA, hoje a NRA é uma escola de networking, ela tem como foco principal o relacionamento que se constrói, obviamente, dentro desse ambiente de negócios, mas para que a gente trabalhe a educação. Eu já fiz parte por muito tempo de outros grupos de networking, inclusive o BNI, eu fui membro fundador aqui do BNI de Itapejinga, junto com a Fernanda Prestes, e o BNI foi muito bom que me alertou para o que era o networking. Só que lá a gente tinha muito foco como executá-lo. Aliás, o foco na execução do networking. E NRA é um passo atrás, é aprender um pouco sobre educação e networking. É um projeto que hoje já está em Sorocaba, Itapetininga, Balneário Camboriú, Niterói, Salvador, e está crescendo muito o Brasil afora. E é muito bacana porque é baseado, inclusive, na educação, que é uma das nossas forças motrizes, que é o que a gente acredita, que somente por meio da educação a gente vai conseguir fazer, de fato, a diferença plena social. Vamos lá. Os negócios são consequências das relações que você cultiva. Essa é a primeira frase que eu queria deixar. Essa é a NRA que a gente integra e faz parte. Vamos lá? Apresentando aqui para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre os 8 pilares do networking. É uma área introdutória da NRA, é uma aula que toda vez que a gente vai falar de NRA, a gente começa por isso. Por quê? Porque a gente acredita que o conhecimento ele tem que ter bases sólidas e somente a partir da repetição de conceitos, obviamente que cada hora com uma abordagem diferente, a gente vai consolidar e vai surfar na onda do networking. Os 8 pilares do networking, o que ninguém te ensina sobre se conectar com pessoas e com as pessoas certas. Bora lá? Essa é uma frase que eu acho muito bacana. A maioria das pessoas sabe o que é network, mas pouquíssimas sabem praticar de forma estratégica. Inclusive, um caso particular, quando eu voltei para o interior de São Paulo, eu busquei diversas formas de conhecimento para expandir o meu olhar, que era de um bom advogado cientista para um bom advogado empresário. Né? Daí, inclusive, que nasce hoje a mentoria advogado empresário. E nesse movimento, eu busquei, e um dos cursos que eu fui fazer foi a Empretec. E o facilitador de Empretec me perguntou: o que você veio atrás aqui? Eu falei: uma das coisas que eu vim aqui é aprender sobre networking. Evidentemente que o Empretec não nos ensina a fazer networking, mas nos ensina sobre relacionamento. Mas essa era uma vontade muito antiga que hoje, graças a Deus, eu encontrei fontes de estudo e venho me aprimorando. Isso é verdade. Muitas pessoas sabem o que de fato é, mas não sabem praticar. E esse é o objetivo que nós temos aqui. E a gente entende que para que você pratique de forma apropriada o network, você se funde em 8 pilares. O primeiro é a intenção. Conexões sem intenção ou com a intenção errada não geram o resultado esperado ou o resultado apropriado. Então não basta você querer fazer, você tem que ser intencional nas suas atitudes. E isso para tudo na vida. Se você quer conquistar alguém num relacionamento pessoal, e networking é sobre relacionamento, você intencionalmente vai gerar valores para aquela pessoa que você quer agradar. Se você quer conquistar um cliente, intencionalmente você vai entender e estudar sobre a área de atuação daquele cliente. Se você quer aprender um esporte, intencionalmente você vai fazer uma aula, vai se dedicar, vai estudar, vai assistir um vídeo, vai se aprimorar. E por que o networking tem que ser diferente? Então, o primeiro grande pilar do networking é a intenção. Você precisa ter a intenção correta e agir de forma correta no ambiente correto. Então, não basta estar num ambiente de networking. Você precisa ser intencional para que você tenha e colha os melhores resultados.
O segundo ponto, que eu acho que é um dos mais importantes do networking, é a doação. Não existe você pensar em networking pensando em colher os frutos antes de plantar. Então, um bom networking é o cara que olha para o ciclo que ele vive, para as pessoas que ele vive e pensa como ele consegue ajudar essas pessoas. Seja através do seu esforço pessoal, da sua capacidade de entrega, da sua experiência acumulada, ou a partir da tua rede de relacionamento. Se você conhecer um empresário hoje, você pode tentar entender com ele o que ele precisa de ajuda. Talvez o que ele precisa, parte daquilo você consiga ajudá-lo. Talvez não. Talvez na tua rede existam pessoas que são capazes, estão plenamente prontas e habilitadas a ajudar aquele empresário. E o networking é isso. É como Deus usa para fazer a vida mais fácil. E tem que ser assim. Porque não basta você querer se beneficiar de uma rede de contatos. Esse é o networking caçador. Esse não é o agricultor. O agricultor planta, ele deixa a relação vir no momento que ela tem que vir, ele cumpre todo um ciclo. E aqui não é diferente. Tem uma frase que o Kepler usa, João Kepler, que é um dos meus mentores hoje, ele fala que quem não vive para servir não serve para viver. E tem muito a ver com a doação. E o Davi Braga, filho dele, fala muito sobre isso também. Que primeiro a gente precisa doar. Então a gente vai servir para depois usufruir. Então ponha na cabeça que você precisa ter a intenção correta, de acordo com o ambiente e as pessoas que você for viver, mas sempre numa premissa inicial de doação. De fato, você precisa parar a sua vida, precisa parar o seu tempo para entender como você vai fazer a vida do outro mais fácil. É sobre doar. Se você quiser receber alguma coisa hoje, pensando em network, pense primeiro em ajudar. Como é que a gente consegue um networking poderoso? Não é pedindo coisas, é dando coisas. Se você quiser ser uma boa pessoa de network, você precisa doar. Você vai doar, vai doar, vai doar. O dia que você precisa, você liga para essa pessoa e fala, eu tô precisando de alguma coisa. Você não acha que ela vai te atender? Na mesma hora, porque ela já recebeu coisas de você. Então o networking, ele é construído dia a dia. E a palavra-chave para ter um bom networking é doação. Você doa, você doa, você doa. Onde você precisa, a pessoa te ajuda. Agora, tirar foto, ficar do lado, não conversar, não saber nem o nome da pessoa, não é network. Eu gosto muito desse vídeo porque, primeiro, ela termina fazendo até uma piada, né? Que hoje em dia é muito bacana, está muito em alta essa questão de evento. Mas você ir num evento para você colecionar cartão, para você colecionar fotos, não tem o menor sentido. Não tem sentido em um evento você se conectar com 50 pessoas, mas com profundidade você não se conectou verdadeiramente com ninguém. Porque você vai só conseguir se conectar com alguém a partir do momento que você parar para ouvir as dores dessa pessoa, para entender o que essa pessoa precisa e como você pode ajudar. O networking começa sobre doação. O terceiro pilar é ambiente. A ambiência muda completamente o jogo. Antigamente se falava que nós éramos a média das 5 pessoas que nós convivemos e hoje temos certeza absoluta que nós somos, na verdade, a média dos 5 ambientes que nós mais convivemos. Então, obviamente, existem aqueles ambientes que a gente vai só para esvaziar a cabeça, que a gente vai só para falar besteira, mas isso não pode ser o tom dos ambientes que nós vivemos e o relacionamento que nós praticamos. Porque a gente precisa buscar ambientes de pessoas prósperas, e ambientes de pessoas que queiram crescer de forma colaborativa, ambientes de pessoas que pensem em educação, que pensem em desenvolvimento e mais, pessoas que vivem nessa mesma sintonia de doação. Não adianta a gente buscar ambientes de networking onde as pessoas só estão querendo trocar cartão de forma vazia, daquela forma que de fato não vai impactar a vida de ninguém. A gente não está aqui para colecionar pessoas. Nós estamos aqui para cultivar bons relacionamentos. Entendemos? Então, pessoal, vamos entender. Networking é sobre relacionamento, é sobre ser humano. Networking não basta ser entendido, ele tem que ser estudado e praticado. Esse é um dos objetivos da NRA. E hoje, a princípio, nós falamos de 3 pilares iniciais. Nós falamos de intenção, que você precisa estar no ambiente correto, com a intenção correta. Que você precisa fundar todo esse movimento em doação. Quem não vive para servir não serve para viver. E, por fim, um ambiente. Você precisa buscar os ambientes apropriados, onde as pessoas estejam vibrando e buscando o mesmo que você. Que tenham a mesma ideia, que queiram buscar relacionamento, que queiram trocar figurinha e se ajudar. Se você for nesses 3 principais pilares, o resultado certamente vai mudar. Mas segura um pouco, que na próxima aula eu ainda vou falar sobre os outros 5, e vocês vão entender o quão belo fica toda essa trajetória inicial sobre networking. É isso e a gente se fala daqui a pouco.